Sabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mario, um fã de Naruto desde a época do Naruto Project e do Soneca Anime Cub. Só quem é fã da época que sabe. Hoje nós vamos finalmente voltar a falar sobre Naruto, só que dessa vez o papo é sobre Naruto Shippuden, um anime que nos marcou enquanto a gente ficava mais velho e que nos emocionou e que tem uma representatividade nas nossas vidas. E junto comigo, já com a sua bandana na testa, está o Seiji. Que é o Seiji, tô certo, ou é da Tebayu? É uma coisa que ele inventou, né? Então, antes da gente começar, só quero lembrar que se é a primeira vez que você está ouvindo a gente é o Sabara Show. Nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura oriental, lançado toda semana nas segundas-feiras, às 17 horas, no YouTube e no Spotify. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Vá no Spotify, na página do podcast, clique em seguir, aproveite e já dê 5 estrelas, isso realmente ajuda a gente. Então, se vocês tiverem esse tempinho, não custa nada, é só apertar 5 estrelas, tá? No YouTube, se inscreva também, clique em seguir e também avalie, né? Dê o joinha porque a gente consegue ter mais visibilidade desse jeito, tá? Já comente com tudo que você lembra de Naruto Shippuden, o que impactou você no anime, o que você lembra, recorda da época que você assistia, tá? E conforme a gente for discutindo, vá comentando suas impressões, tá bom? Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @SabaraShow em quase todas as redes. A gente sempre tá publicando conteúdo exclusivo por lá. Também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, tá? Pra conversar conosco sobre Naruto Shippuden. Tem uma thread te esperando pra falar sobre esse episódio. O link tá na descrição do episódio e no nosso site, né? Eu sei que muita gente conhece Naruto Shippuden. Naruto Shippuden é uma anime continuação de Naruto, né? Que marca a transição do Naruto pra uma fase mais adulta. Só o Naruto Shippuden conta com 500 episódios que foram ao ar entre 2007 e 2017. Então, ele ficou mais ou menos 10 anos no ar, né? Sem contar o Naruto clássico, né? Com episódios semanais. Então, assim, o Naruto Shippuden, ele é um marco no mundo dos animes, né? Só que, eu não sei vocês, Seiji, eu tenho a impressão que Naruto Shippuden marcou mais que Naruto. Você também tem essa impressão? Depende, né, da geração que você tá falando. Pra mim, é o Naruto clássico ainda, né? Mas é a impressão que eu tenho, O maior problema de Naruto Shippuden, pra mim, é um monte de filler enfiado no meio da história, né? Porque o Naruto, os fillers, vieram lá depois que acabou todo o arco do mangá ali, quando ele era criança. Aí enfiaram um monte de filler, mas um montão mesmo. Mas a gente já sabia, olha, isso aqui é tudo filler até começar a voltar a parte do mangá. Tem o time skip, né? E o Naruto já tá um pouquinho mais velho. E aí começa o Shippuden. Só que aí quando você vai acompanhando o Shippuden, cara, no meio da história aparece alguns fillers. Perde a graça. Aí de repente tá num arco bom. Aí de repente volta fillers. E no meio. E nossa, na Guerra Ninja então, putz, um monte de fillers sem parar. E pra mim eu achei, putz, cara, que quebra-clímax, cara, de boa. A gente torce pra não ter nenhum flashback. Pelo amor de Deus, se algum personagem começar a pensar, não pensa. Mas assim, é impressão minha. Talvez a geração que cresceu com Naruto goste mais do Shippuden, né? Agora, se tivesse uma versão Kai, por exemplo, seria muito melhor ainda, né? Concordo. Quando eu vejo licenças, assim, de Naruto, é muito mais os personagens no Naruto Shippuden, né? Eu acho que essa é a impressão que eu tenho. Mas é que nem se falou, é geração, né? A gente tá numa geração, pelo menos eu sou millennial, né? Nós somos millennials, né? E a gente acompanhou mais Naruto do que Naruto Shippuden, talvez, né? Naruto Shippuden a gente acompanhou enquanto lançamento, né? Mas enfim, Naruto Shippuden é esse time skip, né? Ficou uns fillers desgraçados em Naruto até chegar Naruto Shippuden, né? Então levou um tempão até ele ser lançado. E Naruto volta bem mais adulto, né? Ele tem um treinamento lá com Jiraiya e tal, né? Sasuke foi embora da vila, né? A Sakura ficou treinando com a Tsunade, né? Então tem todo esse salto pra dar desenvolvimento de personagem em todos eles. Então Naruto Shippuden é um marco, uma nova fase de Naruto, né? A ideia de colocar o nome Shippuden é pra mostrar que é um novo anime, né? A palavra Shippuden, ela traz um significado de algo como a lenda do furacão, né? Porque reflete que é essa parte da obra, né? Que é um anime com temas mais intensos e maduros, né? Que vai de encontro com o crescimento dos personagens e a escala dos conflitos que eles enfrentam. É que nem Dragon Ball, né? Teve o Dragon Ball Z, que na verdade é uma continuação do mangá, mas teve um time skip, o protagonista tá mais velho, e aí botaram uma adição no nome. Você lembra, ou seja, em que momento que você assistiu Naruto Shippuden, assim, como é que tava a sua vida? Não, o Shippuden eu continuei acompanhando, porque eu tava acompanhando os fillers do Naruto clássico.
quando eu comecei a ver o Naruto já tava nos fillers. Agora, quando é que eu comecei a ver Naruto? Deve ter sido lá pra 2010, 2011. Graças ao AMV lá do Linkin Park, né? Então, assim... e ao Project também, o grupo Project, né? Tava vendo o One Piece Project, aí vi que tem os grupos Project e o Naruto Project. O que é isso aqui? Aí vi que tem o Naruto Project. Mas tem muitos episódios, não vou ver, não. Aí teve o maldito AMV, aí eu falei, vou ver agora. Mas é no episódio 50. Cara, eu vou ter que chegar até o episódio 50. Aí eu fui vendo, desde o episódio 1. Já era, acabou esse negócio aí. Ele te compra, né? Me ferrei com isso, né? Não, o ponto é, Naruto é bom, pra todos os sentidos, independente do que a gente for falar aqui, Naruto é uma obra que marcou gerações, eu acho que ele é um dos principais obras shonen, obviamente, né? Muitas depois se basearam nela, né? Eu acho que o primeiro descobrir Naruto foi através dos cosplay, assim, que eu ia em Anime Friends, sabe, da vida, sabe, 2005. Vi gente já usando cosplay de Naruto e eu não sabia, sabe? Falei, meu, o que é isso, né? Por que tem alguém com uma cueca na cabeça, sabe, comendo salgadinho? Aí é estranho, né? Você estranha os personagens de Naruto, né? Tipo, um ninja, né? Que estranho. E faz sentido tudo isso, né? Eu também comecei a assistir meio que nessa época, só que eu já tinha assistido Naruto antes de começar a lançar Naruto Shippuden. Então também tava esperando a chegada do Naruto Shippuden, né? Tal qual como você, eu também baixava RMVB, né? Então é aquela coisa, sabe, de ficar baixando episódio pra assistir. Aí eu deixava um tempo. Era muito chato ficar esperando e ficar vendo os episódios. Então eu deixava passar um mês até depois eu ir lá e buscar os episódios novos, sabe? Só me corrigindo, eu falei 2010, não, é 2005 agora que eu tô vendo, cara. Cara. Uma coisa que eu lembro do sentimento é de você ver a transição dos personagens, que eu acho que isso foi que era gostoso, né? Porque quando você faz esses time skips, né? Também é pra amadurecer o desenho, traço, né? O Kishimoto vai lá e faz um novo estilo, um novo modelo pra cada um dos personagens, sabe? E depois ele faz o acompanhamento deles, né? Então é gostoso você saber o que aconteceu com cada um, sabe? Como que eles estão nessa nova fase, sabe? Você vai descobrindo eles, né? Eu tive esse sentimento, óbvio, com várias vezes em Dragon Ball, com One Piece, né? E Naruto também, né? Então eu lembro de discutir com colegas, assim, falar, nossa, você viu como é que o Shikamaru tá? Como é que o Kiba tá, sabe? Eu não sei, eu não tive mais essa experiência com nenhum outro anime, sabe? Naruto trouxe isso e foi bastante gostoso na época acompanhar o crescimento deles. É meio que, olha que orgulho o que eu tô vendo aí, e o design deles, fala, nossa, aqui ficou muito maneiro, sabe? É questão, quando você faz um time skip, você tem que fazer algo que esteja coerente. Bom, então fica a expectativa do time skip. Tem alguns que não funcionam bem. O Shippuden, algumas ele funciona, outras eu contesto. Mas assim, pelo menos é uma nova fase, porque quando eles já estavam criança, já tava meio esgotado, com todo o arco do clássico, né? Porque o Sasuke foi embora, Naruto ficou triste, porque não conseguiu, a Sakura também se mostrou incapacitada, porque ela não conseguiu acabar com a briga dos dois, e meio que acaba assim, né? Então cada um foi treinar com um mestre lá, um Senin da vida. E aí é a expectativa do que vai acontecer quando ele tiver esse time skip e o Shippuden que a gente for ver no anime. Eu acho curioso que depois que o Naruto volta, assim, etc., você vai descobrindo cada um, né? Todo mundo virou Chunin. O exame Chunin era desgraçado de difícil. E eu lembro, tinha um torneio que eliminava gente, etc. Como é que todo mundo virou? Né? De todos os designs, o que eu menos gostei foi do Aburami, sabe? Eu acho que ele ficou meio... Inclusive, o Aburami, ele é meio esquecido pelo Kishimoto, preciso falar. Coitado. Só porque ele não foi lá resgatar o Sasuke também, né? Deixaram ele lá na vila. Era pra ele ter ido, né? Só que, segundo a Tsunade, na época, ele tava fazendo um treinamento, né? Inclusive, coitado da Burama, ele fica tão zoado que depois, ainda no Boruto, ele fica pior ainda. Ficou com óculos de laser, cara. Ele virou professor, né? Olha só, virou CLT. Virou professor. Todo mundo fala, nossa, porque ele é muito forte, etc. E no final, nunca fez nada de marcante, né? Porque ele cuida de insetos, né? Coitadinho dele. O Naruto, quando ele volta de um personagem que ele era o trapalhão, né? Ele era... Claro que ele sempre foi o rejeitado da vila, né? Mas ele evolui muito em personalidade, né? Agora ele é muito mais atento. Ele parece um ninja muito mais evoluído. Tal qual como a Sakura. Ela também, apesar do Kishimoto desprezar bastante o personagem, ela tem um crescimento, ela tem uma evolução. Ela sai da personagem que ela tudo bem que ela fica o anime inteiro procurando o Sasuke, mas agora ela luta de uma forma muito mais independente, né? Com o poder da Tsunade. Vamos falar assim, a Sakura, ela só mostrou um plus a mais de poder, na verdade de habilidade, porque ela tem agora uma habilidade médica e uma habilidade de força por causa da Tsunade. Mas se você fosse ver ela antes, ela
luta. Ela teve aquela atitude lá, quando ela lutou lá na floresta do torneio Chunin, que ela cortou o cabelo. Mas depois disso não lutou. Eu tô contraindo, mas é meio bizarro porque é uma luta... E deu empate. Do empate. E é uma luta pelo Sasuke, cara. Nossa, Kishimoto... Nossa, é muito triste que ele faz personagens femininos, cara. Não, é triste que ele faz com a Sakura. Já viu todos os filmes lá do Naruto clássico, como ela derrota com o inimigo? Qualquer coisa, né? Menos habilidade de poder que ela tem, porque ela não tinha, ela só usa a criatividade. Aí agora ela tem uma a mais, a habilidade médica e a força, né? Então tudo bem. E o que é legal, né? Porque o primeiro arco de Naruto Shippuden, eles já enfrentando a Katsuki, né? Então eles reformam a Ultimate 7, né? Etc. Kakashi, Naruto e Sakura, né? E ela enfrenta um inimigo sozinha, né? Que aí sim mostra mais habilidade, mais confiança, né? Que é legal, o treinamento que ela sofreu. Então é legal ver a evolução dela, né? E aí tem o Sasuke que beleza, ele vai do rivalzinho do Naruto pra o Vingador e depois o personagem que, sei lá, eu acho ele meio chato no Naruto Shippuden. Mas ele ficou muito mais forte agora. Muito mais forte que o Naruto. Então, é claro, ele teve um hackzinho ali, né? Então, o Naruto que treinou versus o Sasuke que ganhou um poder por, sei lá, uma marca, um selo, sabe? E ainda tem os outros personagens, né? Mas, é claro, Naruto Shippuden, eu sinto que os 11 Genins lá, né? Agora eles não são mais Genins, né? Os 11 de Konoha, eles ficam mais esquecidos, né? Alguns personagens ganham muito destaque. Principalmente Shikamaru, né? Porque acho que ele fica um personagem muito adorado pelo público, né? Cara, a luta dele é maravilhosa lá contra a Katsuki. É um dos melhores arcos de Naruto, né? De Shippuden, no caso. Então, eu acho que vai até aí, cara, quando fica... Depois eu acho que ele, sei lá, ele perde o declina ou fica meio estranho pra mim. Então, eu tenho alguns problemas com Naruto Shippuden, tá? Eu já falei aqui que eu gosto muito mais do Naruto clássico. Pra mim é muito mais coeso dentro do sentido de coeso dos animes dos anos 2000, sabe? A saída do Sasuke, pra mim, acho que tira um elemento muito grande de Naruto, que é a rivalidade deles, etc. E esse conflito entre os personagens, entre o Naruto e o Sasuke, existe um contraste. Em Naruto Shippuden isso se perde. Fica muito mais sobre a luta contra a Katsuki do que sobre os times ali, eles dando um jeito de superar as adversidades, né? O Naruto e o Sasuke, eles estão completamente separados, né? E eles seguem jornadas completamente diferentes. Parece que a história do Sasuke é um spin-off, sabe? Porque tá rolando toda a treta com a Katsuki e o Sasuke tá na quest dele de derrotar o irmão dele. E você não vê como é que essas histórias elas se convergem, né? É o anime inteiro você ficando na expectativa do Naruto e o Sasuke se reencontrarem e resolver os conflitos, sabe? E pra mim essa parte na obra tem um tom mais melancólico, né? Porque o time 7 tá desfalcado, o Naruto e a Sakura ainda não superaram a ida do Sasuke, sabe? E aí você tem esse primeiro arco, que é o resgate do Gaara, que tem um peso dramático por conta da história do Gaara, né? Da relação dele com o Naruto e até o peso dos personagens, sabe? Que estão envolvidos nesse arco, tipo o Sasori, sabe? Você lembra desse primeiro arco de Shippuden, Seiji? Tem a notícia, de fato, né, do Gaara ali foi pego pela Katsuki, porque o Gaara, ele tem uma das criaturas ali, né, então ali dentro do corpo dele, uma cauda, então, de fato, ele foi atrás, e o Naruto vai em desespero ali, salvando, porque ele é o único que entende o Gaara, e o Gaara sabe que o Naruto é assim. Então já tem essa batalha, essa corrida. Já tem algumas habilidades da Sakura mostrando também, né? Como que ela é. Tem um confronto também, né? Do Sasori, que é um dos Akatsuki. Mostrar a história do Akatsuki. Ele com a avó dele. A avó dele que cuidou dele porque os pais morreram. E aí ele tem marionetes. E tem 2 marionetes que representam os pais dele. Então ele perdeu, assim, a humanidade, mas ainda guarda um pouquinho, porque ele também vira uma espécie de marionete pra poder virar um bom lutador. E aí a forma como ele é derrotado. Mas a parte mais importante é o sacrifício da velhinha. É a Shio, né? Isso, pra poder usar uma habilidade que vai salvar o Gaara, porque o Gaara praticamente morreu, porque ele foi extraído a uma cauda. E aí ele volta essa questão. Então é um respeito também à mulher lá, que falou que não se importa com a vila e tudo mais, e ela se sacrifica pra voltar. E o Gaara respeita também todo o sacrifício que o Naruto fez.
pra salvá-lo, porque, novamente, ele é o único que entende. E talvez os outros não entendam como é que o Naruto entende a questão, né? E aí o reconhecimento de um agradecimento de um líder pro Naruto. Então o pessoal da vila, pelo menos os mais próximos, entendendo como o Naruto é. Porque eles só tinham uma visão superficial. Mas o que o Naruto fez de importante nesse arco? Ele é o único que foi realmente lá atrás. Foi o único que também teve habilidades, ou habilidades não, algumas criatividades lá pra lutar contra o outro, o Deidara também. Ele é o único que se sacrificou. Não, foi o único não, mentira. Quando a velhinha disse assim, acho que ela tava sem energia, o Naruto de prontidão fala: pegue minha energia, faça sacrifício, não ligo, porque você tem que fazer de qualquer jeito pra salvar ele, porque eu me importo com ele, porque ele não pode morrer, porque ele é um ser humano também. Então assim, pra mim é mais a história em si do que ações, ou luta, batalha nesse primeiro arco. Então eu acho que aí ficou legal. Como um primeiro arco que eu gostei bastante. É, que nem você falou, é muito menos sobre lutas e muito mais sobre desenvolvimento de personagem, né? A relação entre o Naruto e o Gaara, né? Então, como eu disse, Naruto tem o começo dos arcos, eu gosto bastante. Mas depois ele vai se perdendo, pra mim. Em que momento ele vai se perdendo? A partir depois que tem essa batalha do Shikamaru, né? Assim, aí tem umas coisas que eu não curto muito. Por exemplo, eu não gosto muito quando o Naruto, em algum momento, ele sobe demais de poder de uma hora pro outro. Por quê? Porque realmente os inimigos ficam mais difíceis. Mas ele precisa aumentar, mas ele já poderia, desde o começo, já aumentar esse poder, assim, bem mais forte. E não de uma forma de um momento pra outro. Então, eu tenho esse incômodo, porque o Naruto ele ficou 2 anos treinando com o Jiraiya. Mas esses 2 anos é esperado que ele voltasse, sabe, com uma forma muito evoluída, sabe, muito mais forte e tudo mais, né? Eu não sinto esse impacto nesse primeiro arco, né? E depois ainda é pior, porque eles reencontram o Sasuke e, mano, o Sasuke só fala: olha, tô muito mais forte, não vem atrás de mim, cara. E tá mesmo, né? Você não sente o Naruto ali, o protagonista, nesse desenvolvimento que ele teve. Pra que serviu os 2 anos, né? Algo mais ou menos assim. Como eu falei, esse começo, de fato, o Naruto podia ser muito mais forte do que ele realmente aparenta, né? Por exemplo, ele não tem o domínio com a Kyuubi. Poderia ter alguma coisa mais forte, não sei. Talvez. Enfrentar mais, ter mais afinidade, mas enfim. O Sasuke vai lá e enfrenta a Kyuubi de cara, não tem medo dela. Então. E assim, que nem eu te falei, eu acho que o arco mais impactante de Naruto Shippuden, né? Pelo menos até esse começo, né? É realmente esse, né? Do Hidan e do Kazuko, né? Que tem toda uma relação do Shikamaru com o Asuma, né? Eles vão atrás do Hidan e do Kazuko, que são 2 outros membros da Akatsuki, né? O Hidan, ele é um ser imortal, né? Que ele segue lá uma religião chamada Jashin e ele realiza rituais, ele amaldiçoa os inimigos e mata os inimigos, né? E aí tem o Kazuko, que ele tem múltiplos corações, né? E aí ele pode usar várias naturezas de chakra, tem várias técnicas pra costurar órgão, né? Etc. Então, são 2 seres, né? 2 inimigos que eles são muito avançados, né? E aí o Shikamaru, junto com o Asuma e 2 outros membros da Vila da Folha, né? Eles vão enfrentar esses seres. É uma batalha incrível, porque é o Asuma, né? Caindo na porrada com o Hidan e o Shikamaru salvando todo mundo a todo momento, né? Então você mostra o Shikamaru como um personagem muito estrategista e tudo mais, né? E aí tem essa consequência do Asuma morrendo. O Hidan, ele amaldiçoa ele, mata ele, né? Faz ele se matar, né? Tal. E o Shikamaru presencia tudo isso. É toda uma curva de evolução do Shikamaru, né? Que tem nesse arco, porque o Shikamaru depois, o Asuma, né? Ele teve um impacto muito grande na vida do Shikamaru, né? Aí tem toda uma evolução do Shikamaru que ele quer vingança. E aí ele forma uma equipe com a Ino, o Shoji e o Kakashi. E aí ele tem toda uma estratégia, o Shikamaru, né? Que ele atrai o Hidan pra uma armadilha na floresta, né? Ele faz o Kakashi lutar com o Hidan pra ele possuir com a possessão das sombras e tal, né? Atrai lá pra uma parte da floresta cheia de símbolos, né? Cheia daqueles papel bomba, né? Que faz explodir o Hidan, né? Com a técnica da sombra. E ele enterra a cabeça do Hidan, já que o Hidan não pode morrer, sabe? E aí o Kakashi, junto com a Ino e o Shoji, enfrentam o Kazuko, né? É um arco muito, muito, muito maneiro, sabe? De evolução de Shikamaru, né? De mostrar a perda de um dos personagens da Vila da Folha e o Shikamaru, ele tomando a frente, sabe? Como não só estrategista, mas saindo de um personagem que não ligava muito pra muita coisa, mas sendo um personagem que passa a se importar muito mais, sabe? E assumindo a responsabilidade sobre as equipes, sabe?
Ele matou o cara que matou o Asuma. É a vingança dele. Aí esse arco, obviamente, não poderia deixar de mostrar o Naruto, né? Porque enquanto tudo isso estava rolando, o Naruto tava treinando com o Yamato, né? Pra treinar lá o seu novo jutsu, né? Que é o Futon Rasen Shuriken, né? Que é uma versão aprimorada do Rasengan, só que com o elemento do vento, né? Esse jutsu, né? Ele chega depois pra lutar contra o Kazuko, né? O Kazuko tem os 5 corações, acho que tem que danificar ao mesmo tempo pra ele não costurar, né? Então o Naruto ele lança uma primeira versão, né? Acho que não mata o Kazuko, e aí depois mostra um controle do Naruto, né? Sobre a raiva, os impulsos dele, que ele consegue de novo reutilizar o jutsu, e aí ele derrota praticamente sozinho o Kazuko. Não sozinho, porque a Ino, o Kakashi, o Shoji, etc., já tinham danificado ele e tudo mais, né? Mas, o Naruto, ele vem não só com o novo jutsu dele, mas também com o poder do protagonismo, né? Essa aí é uma parte que realmente eu acabei não gostando. Não é que eu gostei pra caramba dessa batalha, mas é aquela questão do poder dele, né? Como é que ele aprendeu pra ficar mais forte nessa parte? Kakashi disse pra ele, assim, olha, se você usar seu jutsu das sombras, né? Você vai ganhar a habilidade daquela cópia, daquele clone. Assim, porra, o cara usa esses clones a vida toda. Ele nunca tinha percebido isso. Aí, de repente, ele percebeu, usou, e depois eu não vejo ele usando mais esse negócio. Ele podia ter continuado, né? Aprendendo várias habilidades, né? Por que então ele não consegue? Então, aí ele ganhou esse jutsu, que ele é extremamente forte, mas ele tem as limitações. E assim, a gente mostra por que ele não pode usar toda hora. Mas foi legal o jeito que ele derrotou o Kakus. Eu acho interessante, só que o problema eles tiveram uma grande dificuldade pra derrotar o Hidan. O Naruto, e tá todo mundo lutando contra o Kakus lá, tá se ferrando. O Naruto chega, usa 2 habilidades e ganha. Tudo bem, eu não tô criticando, eu acho, na minha época eu adorei, sabe, esses times. Relembrando depois, posso estar esquecendo de detalhes, mas é literalmente isso, ele usa o Futon Rasen Shuriken lá, que ele inventou, e beleza, matou tal. E que nem você falou, tem consequências pro uso dessas habilidades, tal, tem todo um sacrifício de chakra, né, tal. O meu ponto é esse, sabe, eu acho que eles derrotam o inimigo muito fácil, né? Não, eu não achei. Quer dizer, o Naruto pode ter derrotado mais fácil, mas aqui deu um trabalho o bicho desgraçado pra poder derrotar. Você teve que matar ele tantas vezes, né, pra quebrar aquelas máscaras que representam as vidas dele, a vida dele. E aí você precisa mostrar: o Naruto teve uma evolução até que grande, com limitações, com uma técnica que tiveram que explicar pra ele que ele poderia ter aprendido mais naturalmente. Mas enfim, mas é pra mostrar como é forte essa técnica. Depois dessa luta, o anime passa a focar na quest do Sasuke, né? Então o Sasuke vai lá e ele monta o time Hebi. Tem lá o Suigetsu, a Karin e o Jugo. E aí eles começam a se preparar para enfrentar o Itachi. Em paralelo, tem algumas coisas na Vila da Folha, né, que eles também estão sabendo que o Sasuke tá indo em busca do Itachi e tal, então eles começam a se preparar para também ir atrás do Itachi. Só que nesse momento, né, o Sasuke, ele enfrenta o Orochimaru, né, antigo mestre dele e tal, eles passaram a treinar, né. O Orochimaru quer possuir o corpo do Sasuke, né, mas o Sasuke percebe que ele já tá mais forte que o próprio Orochimaru, né, e é verdade, porque eles se enfrentam, né, tem todo um lance do Orochimaru tentar tomar o corpo do Sasuke nessa batalha, né? Ele usa um ritual lá pra levar pra uma dimensão interna. Só que o Sasuke, ele usa o Sharingan, inverte a relação e aí consegue possuir o Orochimaru de alguma forma dentro dele, né? Aí ele pega algumas habilidades, né? De controlar a serpente, né? E aí resistir a algumas técnicas de veneno, né? E depois disso, o Sasuke parte pra enfrentar o Itachi, que é uma das maiores expectativas do anime, né? Porque desde que a gente conhece o Sasuke, o objetivo dele era matar o Itachi. De fato, eles se enfrentam, né? Tem toda uma batalha não só épica em questão de uso de habilidades, etc, né? Porque aí você vê que o Itachi, ele é muito forte, né? Ele usa praticamente todas as técnicas que ele demonstra lá. Ele usa Amaterasu, né? Ele usa Tsukuyomi, né? Usa o Susanoo, né? E o Sasuke, ele usa Chidori, né? Usa Kirin, né? Então tem toda uma luta de habilidades que é muito boa. Acho que essa luta é muito boa no final, né? E tem a parte filosófica, que são os irmãos se enfrentando, né? E o Sasuke descobrindo mais sobre o passado do Itachi e tudo mais, né? E a luta realmente termina com o Itachi morrendo e o Sasuke possuindo um dos olhos, né? E nesse tempo ainda, o Tobi volta e conta pro Sasuke um pouco da verdade sobre o passado do Itachi, né? Que, na verdade, Itachi matou o Uchiha, ele tava em uma missão a partir de Konoha, né? Pra evitar um golpe de estado dos Uchiha, né? E que o Itachi, ele só poupou o Sasuke por amor, né? Porque ele viveu como um criminoso pra proteger a vila e o Sasuke. E essa luta foi encenada pelo próprio
próprio Itachi, né? Pra que o Sasuke matasse o Itachi e saísse mais fortalecido, né? Porque tem todo o lance do olho e tudo mais, né? E aí, o Sasuke, sem objetivo, matou o Itachi. Na verdade, ele fica com mais ódio, né? Por conta do que aconteceu, pela verdade. E aí, ele parte pro próximo objetivo, que é se vingar de Konoha. E aí, o ciclo de ódio, né? Que já tava grande, ainda se intensifica mais, né? O que você acha desse arco? É interessante, mas mostra como o Sasuke é muito influenciável, eu acho, cara. Eu quero matar o Itachi. Não, o Itachi é um herói pra mim. Ele protegeu a vila. Antes eu protegia a Vila da Folha. Agora eu quero destruir toda a Vila da Folha. Eu não sei se esse era o plano do Kishimoto lá no começo, quando ele criou o Itachi. Se ele mudou de ideia em algum momento. Talvez ele pode ter mudado de ideia que criou toda essa questão. Eu só acho que o Sasuke, de fato, ele é muito influenciável, né? Porque ele ficou sem um propósito, na verdade. Eu quero matar meu irmão. Matou o irmão dele. E agora? Você acabou com o propósito dele logo, né? No meio da história do Shippuden. Agora você tem que criar um novo propósito pra ele. Senão... acabou na história pra ele. Mas você acha que, por exemplo, que nem eu falei, o desenvolvimento do Itachi versus Sasuke era algo que era construído desde Naruto clássico. Você acha que o desenvolvimento desse conflito foi bem resolvido? Eu queria que o Itachi ficasse até lá no final, né? Mais pro final ainda, sabe? O Itachi é um bom personagem. Pelo menos naquele propósito. Olha, matei mesmo. Acabou, né? Então... não, assim, matei mesmo, agora se vingue, vá atrás de mim, né? É isso aí. Então, esse é o propósito, assim. E ele é muito poderoso, então eu gostaria que ele ficasse mais tempo, né? Voltando, não do jeito que ele voltou depois. Mas, enfim, essa é a questão. É uma boa batalha, porque a gente vê batalhas de genjutsu no meio do caminho, batalhas com sharingans em alto nível. Então, é muito bom, cara, a batalha. Só não gostei depois, né? O propósito do Sasuke. E agora? O que eu faço? É uma forçação de barra em alguns momentos. Então. Em seguida, você também tem um arco que também é um dos mais pesados de Naruto, um dos mais icônicos, né? O Jiraiya, né, ele parte sozinho pra investigar o líder da Akatsuki, né? Ele vai até a Vila da Chuva, né, que a princípio é um lugar fechado pra estrangeiros, né? E que tá dominado por essa figura, né, que é chamada de Pain. Então ele descobre o que tá por trás da Akatsuki, né? Ele se infiltra lá na vila, né? Ele entra em confronto com alguns ninjas lá, né? E aí ele descobre que o Pain, na verdade, é referenciado como um deus, né? Ele controla a vila. E o Jiraiya, ele acaba enfrentando, né, a princípio, um único corpo do Pain. E conforme a luta avança, né, ele é surpreendido por mais corpos, né? E aí ele se vê rodeado, né, por 6 corpos do Pain, que todos têm o mesmo Rinnegan, né? Ou seja, então, cada corpo possui uma habilidade específica, né? Tem um corpo que tem absorção de ninjutsu, né? Outro tem invocação de animal, né? Outro controla a alma, né? Enfim. Então, ele percebe que com esses 6 corpos, né, eles compartilham uma visão 360 graus, né, etc. Então, juntos, eles são praticamente invencíveis, né? Tem todo o lance do Jiraiya ativar o modo Senin, né? Ele usa os sapos anciões lá, né? Ele aumenta a força, a resistência e tal. E aí ele consegue derrotar 3 com 6 corpos, só que de uma forma bem difícil, né? Um dos corpos, né, na verdade, é do Yahiko, né? Que é o antigo discípulo do Jiraiya que foi morto anos antes, assim, né? E aí isso abala o Jiraiya. Então o Jiraiya, ele tem um braço esmagado, né? E aí ele é empalado por várias lanças negras, né? Ele afunda no mar. E aí, com as últimas forças que ele tem, né, ele descobre um segredo do Pain, que os corpos, eles são controlados remotamente por uma pessoa escondida, né, que é o Nagato, né, que é um dos seus ex-alunos. Então, o Jiraiya, mesmo à beira da morte, ele usa o último fôlego dele pra mandar uma mensagem criptografada, né, pra Konoha, né, e ele nomeia o Naruto como o filho da profecia, né, que é aquele que vai trazer paz ao mundo ninja, né. Ele morre, né, com um sorriso, né, acreditando no Naruto, né, e aí tem todas as consequências da morte do Jiraiya, né? Porque o Naruto, ele fica devastado. Pro Naruto, né, o Jiraiya foi praticamente um pai, né? Foi uma pessoa que reconheceu ele, né? E eles tiveram ótimos momentos juntos e tudo mais, né? E além disso, coloca o Naruto numa posição do escolhido. Além disso, também marca, né, o anime como uma parte mais séria ainda, né? O anime vem ficando cada vez mais sério, né? Mas fica mais sombrio e mais maduro. Não sei se mais maduro, mas vai tendo todas essas mortes, né? E do Jiraiya é muito impactante, né? Mas foi uma morte que aconteceu, talvez pra deixar o impacto, né? Porque é um personagem que ele não volta. E é curioso que ele não volta mesmo, é um dos poucos que não voltam, sabe? Porque tem aquela questão lá de ressuscitar ele, não, já era, sumiu, não voltou mesmo. Poderia ter sido usado como uma forma de recurso, olha,
tem ele, que o Jiraiya e o Naruto poderiam lutar com o Jiraiya ali, zumbi, no meio do caminho, mas não. Deixaram o Jiraiya realmente morto, acabou a história dele, o propósito dele, morreu como um lutador. Então, eu gosto disso, tá? Eu acho que, não tô falando que eu gosto do Jiraiya morrer, assim, mas eu acho que é importante pra evolução do Naruto, sabe? O Naruto cresceu sem pai e tal, né? Por mais que ele encarasse, por mais que o Naruto tenha os senseis dele, assim, né? Como referência, né? O Kakashi também, né? Ele cresceu sem pai. O Jiraiya foi o mais próximo que ele teve de uma relação fraternal próxima, né? Então, é todo um momento de melancolia pro Naruto, né? E de ele... Eu acho bonito esse arco, né? Dele entender o propósito, né? Dele, ao invés de buscar raiva, sabe, encontrar um laço de paz, assim, né, e tudo mais. Porque, que nem você falou, assim, o Jiraiya morre, né? A gente fica, caramba, e agora? O que vai acontecer nesse anime? O que vai acontecer nessa história? Teve a relação do Itachi com o Sasuke matou o Itachi. Aí, pô, a gente tá achando, não, então vai ter todo um confronto do Naruto contra o Sasuke, vai juntar tudo com a Akatsuki, né? Mas depois disso, o Pain ainda ataca a Konoha, né? Ele usa aquele jutsu de destruição massiva lá e destrói a Konoha, praticamente, né? Isso é muito impactante, porque a gente vê Konoha o tempo todo, né? Pra gente é como uma segunda casa assistindo anime, né? Então afeta a gente quando a gente vê a destruição da vila. É um clímax muito grande do anime. Eu acho que é muito bem construído pelo Kishimoto isso. Não sei se ele utiliza todos os personagens da melhor forma, porque, de novo, é tudo muito focado no Naruto. E ainda nesse processo, o Kakashi meio que morre. Ele morreu mesmo, na verdade, né? É. Ele morreu, tanto que ele conheceu o pai dele, entendeu o discurso do pai dele, lá no céu, onde estiver, enfim. Tem todas aquelas batalhas, a destruição, a Hinata tá quase morrendo, e aí você tem um clichê dela gritar pro Naruto e o Naruto aparecer. Mas ele então, essa entrada no Naruto é muito maneira, cara. Pô, ele entrando com os tamborzinhos, com todos os sapos, sabe? E aí ele lutando no modo sábio dele. Eu posso até criticar, assim, a evolução dele, assim, porra, do nada ele ficou mais forte. Mas eu acho criativo, pelo menos o modo Senin, né? Pelo menos das limitações. Já que ele não consegue ter algum controle e demora pra manter a energia, então ele cria clones com essa energia armazenada, enquanto o modo Senin dele dura. Aí acabou o modo Senin, ele chama um outro clone para liberar a energia dele e voltar a ativar o modo Senin. E é um selamento que ele faz, ou uma invocação, e o modo Senin volta, com limitações, né, de quantidades de vezes que ele pode acionar. E assim, eu acho bastante curioso esse modo Senin, né, dele ali. Ele usa a energia da natureza, né, para poder detectar algumas coisas e conseguir ser forte, mais rápido. Ele tem o controle do jutsu também, aquele jutsu shuriken dele tem um controle, por exemplo, ele consegue lançar. Então, assim, é legal. Eu acho que só poderia fazer ele mais aos poucos, né? Até chegar nesse modo. Não do nada. Eu não entendi o que você falou. Ele chega no modo Senin agora. Mas ele poderia, nos arcos anteriores, evoluindo ou fazer um treinamento que faça uma evolução, chegar aos poucos pra chegar no finalmente, no modo Senin. Mas é maneiro o design dele, cara. Eu acho que a gente fica falando de transformação em anime, desde Dragon Ball é clássico, sabe? Todo anime shonen praticamente tem transformação, né? A transformação do Naruto, eu acho que é muito estilosa no modo Senin. Todas, né, de Naruto é muito estiloso. Acho que tem grandes referências, assim, mitologia e tudo mais, né? E ele enfrentando o Pain sozinho é um momento que a gente se liberta de ver o Naruto que ele, até o momento, tava meio fraco. Claro que ele derrota aquele personagem Katsuki sozinho lá, mas é um momento que a gente vê ele tancando, sabe? Ele vê ele como um protagonista, sabe? Que as pessoas dependem dele. E eu acho muito legal por vários motivos. Primeiro, o Naruto, ele ele tem uma briga constante contra a própria raiva que ele... Porque eu concebo a Kyuubi como uma própria raiva que tá dentro dele, etc, guardada, né? Ele tá lutando contra ele mesmo também, pra Kyuubi não sair, né? Mas ela é liberada com todos os 9 caudos quando a Hinata morre. Ela vai proteger Naruto, né? Então, Naruto volta a... Ele se torna uma besta, né? E aí ele começa a enfrentar o Pain, né? Sim, Naruto, eu sempre falo que ele segue pelo menos um pensamento, né? Uma linha, uma filosofia, que ele se
vejo ele bastante falando também, que é o fim do ciclo de ódio. Ele quer chegar ao fim do ciclo de ódio. Por quê? Porque em algum momento essas bestas foram criadas com alguém tendo ódio pra criar uma destruição, e essa destruição causou ódio. Esse ódio fez alguém revidar. Esse revide criou mais ódio pra gerar uma briga. Então chegou, por exemplo, as guerras ninjas também, porque começou com uma briga de um clã contra o clã, e espalhou tudo, e o Naruto, ele é o cara que quer esse fim desse ciclo de ódio, porque ele vê que não é legal essa questão, todo mundo se destruindo. Então ele é o cara que entende e tenta perdoar os demais pelos crimes que eles tentam fazer. O Pain, que é o Nagato, ele surgiu também porque alguém fez mal pra ele. E aí ele quis se revidar. Fez mal pra ele, pros amigos. Ele viu que aquela sociedade é ruim e ele precisa acabar com isso daí, né? E o Naruto, ele tenta perdoar o Nagato, né? O Pain lá. Dizendo assim, não, cara, eu tô tentando te entender. E eu acho que eu te entendo. Não deve ser esse caminho. E o Nagato percebe, eu acho que é um caminho. Vou acreditar nas palavras do Naruto. Ele fica tocado, né? E eu vou me sacrificar pra reverter tudo que eu fiz. Problema da destruição, voltar tudo como estava, ressuscitar o Kakashi, e ele morre, depois. Por mais que seja meio clichê, do nada o vilão tem o poder de ressuscitar pessoas e tal. Ressuscita naquelas, né? Ele ressuscita todo mundo que ele matou ali, né? Jiraiya foi de base mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas eu acho muito bonito isso, sabe? A gente tá acostumado a ver anime shonen, a galera, pelo menos até então, né? Dragon Ball e tal, pô, a galera caindo na porrada. Um personagem protagonista, ao invés de cair na porrada, ele lá com sentimento, sabe? Na conversa. Eu achei muito maneiro quando eu li isso, né? Quando depois eu assisti no anime, sabe? Porque o Naruto, ele acaba se tornando o herói da vila, não pela força, mas pela inteligência, né? A sabedoria dele levou ele até ali. E tudo isso foi engatilhado pela morte do Jiraiya, né? Ele tá cansado de raiva, sabe? Eu acho bonita essa mensagem, sabe? Você pode perdoar. Sim, a questão mais é da empatia, porque o Naruto é um cara que sofreu muito na infância. E ele poderia pegar esse ódio que ele tinha na infância e jogar, sabe? Fazer isso contra as outras pessoas, descontar o ódio dele, fazendo maldades pra todo mundo. Porque, pô, vocês me maltrataram, eu vou maltratar vocês. Não, ele não tinha isso. Ele não tem essa virtude, essa vontade, tudo mais. E ele nem sabe que os pais deles morreu por causa disso, por causa de um plano pra poder matar eles, pra poder chegar a Kyuubi, no fim das contas, foi libertado. Cara, é tudo um plano antigo lá do Obito também. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Naruto, mesmo com todas as circunstâncias que deveriam fazer ele ter ódio e causar o ódio e proliferar esse ódio, ele prefere, não é legal, não é bom, vamos parar com isso. Espalhar isso daí, essa vontade dele pros outros. E é por isso que as pessoas se admiram, né? Tipo o Gaara adora ele. Por quê? Porque ele entendeu o sofrimento dele e salvou ele. E assim, é o cara que realmente eu acredito nele porque ele não espalha o ódio, né? Essa mensagem tá desde o primeiro episódio, né? Desde o primeiro capítulo, né? Que é Naruto roubando lá o jutsu. Pra chamar lá, atenção, né? Sim, pra chamar atenção. Porque alguém disse assim, olha, faça isso legal, né? E ele foi inocente. Então, assim, ele vai melhorando, evoluindo, né? E vai ter todos os problemas que vão surgindo, mesmo nessas sagas. Outro fim, por exemplo, é o Sasuke. Ele quer salvar o Sasuke, que ele chama o melhor amigo. Porque o Sasuke tá nesse ódio desgraçado. E ele quer que o Sasuke não tenha mais ódio, né, no coração. Então, beleza. A gente tem todo esse desenvolvimento e o Naruto vira o herói da vila, né? Aquilo que a gente via no Naruto, a gente cresceu vendo ele sendo rejeitado, desprezado e tudo mais. O sonho dele era ser reconhecido e ele foi. Então, a gente chega no clímax de Naruto. Pra mim, é o clímax nesse momento. Como que a história vai se desenvolver a partir daí? Eu não sei se o plano do Kishimoto era acabar a história aí. Eu realmente não sei, tá? Ah, se depois do ataque do Pain? Eu não sei se ele tava se planejando que, olha, eu vou mais ou menos até aqui, e aí depois vou dar um conflito entre Naruto e Sasuke, eu não sei. Só que a Guerra Ninja, depois ela surge, né? E apesar de eu achar legal várias coisas da Guerra Ninja, né? Eu acho que é uma grande catarse, assim, de tudo que foi apresentado até agora. Tudo que eu apresentei até agora, bora, sabe, convergir pra uma coisa só. Um inimigo em comum. Então, ele transforma o Obito em um inimigo em comum. E do Obito é o Madara. E depois o Madara é a Kaguya. Então ele cria esses inimigos em comum, né? Pra aí todo mundo cair na porrada. Todo mundo. Aí todo mundo se une pra lutar contra eles, né? É impactante por causa da catarse. Eu lembro que na época que, tá rolando a guerra. Olha aqui que incrível, todo mundo caindo na porrada e dando protagonismo pra todo mundo.
eu tenho um probleminha com isso, porque o clímax de Naruto, eu acho que ele, em Pain e tudo mais, eu acho que a mensagem é bonita e etc. Mas aí ele precisa colocar um inimigo comum pra ser derrotado, sabe? Eu entendo o ódio do Obito, e eu entendo até depois surgir Madara, mas depois você precisa colocar a Kaguya. E ainda nesse processo, acontecem várias coisas, obviamente. Naruto e Sasuke, eles se mostram como reencarnações de figuras lendárias. Aí tem toda uma questão de que, então eles eram predestinados, então eles eram os heróis que estavam ocultos, que eles tinham que se juntar de alguma forma, é tipo Yin Yang, que, sabe, tá tudo escrito já, né, como que as coisas tinham que acontecer. E o nível de poder deles vai estratosférico, assim, depois, né, vira outro nível. Então eu fico um pouco incomodado como tudo isso de repente aconteceu e se desenvolveu. Parece que essa história tinha que acabar com essa grande guerra, porque sim, eu entendo, mas e eu gosto de algumas coisas dela, eu gosto da luta do Obito contra a Kakashi, assim, eu gosto dessa relação. Mas será que isso não poderia ter sido se desenvolvido junto com a Katsuki? Não sei. Então, essa do Kaguya eu não gosto dela, né? Até a forma que dão a desculpa de como ela surge, como selar ela, derrotar ela, como falam da evolução, origem, a encarnação, né, do Naruto e do Sasuke, pra fazer a gente engolir esse negócio aí, cara. Como é que é? Naruto tem uma habilidade, o Sasuke tem outra habilidade, pra gente juntar os dois pra selar a Kaguya. Assim, isso foi meio forçado, eu acho, cara, pra mim. Porque ela nunca era mencionada antes, e de repente ela apareceu. Porque antes tinha o Madara. O Madara era o vilão ali da Guerra Mundial, ninja, né? Aí de repente ela aparece. Assim, pô, não só aparece ela, aparece também o ancião, né, o sábio, né, e assim, ele daí é minha mãe ali, e a gente precisa acabar com ela, precisa derrotar ela do nada também, então assim, eu sei lá, cara, tem umas coisas que eu não gosto na versão da Kaguya, embora eu goste de como ela foi derrotada, mas eu não gosto da existência dela. Eu gosto mais das batalhas da Guerra Ninja ali, Guerra Mundial Shinobi. Embora eu acho que ela é melhor acompanhando pelo mangá. Porque pelo anime é cansativo em alguns momentos. Porque esse arco é o que enfiou um monte de filler no meio do caminho. É um arco gigante e o anime chegava perto do mangá, aí taca filler. Taca uns 10 episódios, sei lá, que vem do mangá, e depois um monte de filler. Aí volta depois, mais um monte de filler. Então, cara, se você não tem uma lista do que é filler, você passa raiva, porque você vai ver o próximo episódio, puta, é filler. Não dá, cara. Aí vamos pular. Cara, eu não lembro mais dos fillers de Naruto Shippuden. Você não sabe mais o que é filler, que é episódio normal, né? Não, eu confesso que eu já revi o Naruto Shippuden umas 2, 3 vezes. Caraca. E toda vez eu pulava filler, porque eu não aguento. Eu não tenho paciência pra ficar vendo filler, não, cara. Só pra mostrar a relação, Naruto Shippuden, a invasão do Pain, depois ela acaba mais ou menos ali no episódio 196, assim. Depois disso, de 197, a reunião dos Kages, né? Aí tem toda uma relação tal, vai até 214, e depois começa o treinamento do Naruto pra ele controlar a Kyuubi, que eu acho muito maneiro. Vai até o episódio 250. Depois disso, até o episódio 479... mais ou menos. Tudo bem, tem a luta do Naruto, mas até 450, vai. 200 episódios de guerra. Uhum. E nessa guerra também tem filler, porque eles ficam estendendo coisas que não tem no mangá. É isso, é basicamente só filler. São 50 episódios de filler, deve ter no meio. Quando você vê flashback no meio da guerra, puta, não acredito mais um flashback, cara. Mas tem coisas que eu gosto. Aliás, eu gosto da guerra, no geral, né? Só fico incomodado com algumas coisas. Uma coisa que eu gosto muito é o Naruto controlar a Kyuubi, eu acho incrível. Tem várias representações da Kyuubi pra você. Pra mim, a Kyuubi é como hoje o mal que a gente trata a ansiedade, sabe? Que ela querendo sair ali, transbordar, etc., mas você tentando se manter no controle. Pra quem sofre de problemas de ansiedade, pode entender a Kyuubi dessa forma. Eu acho bonito entender dessa forma, e quando o Naruto controla isso, acho que a ansiedade não é algo de necessariamente se controlar, é sobre você ter basicamente uma vida mais saudável e tudo mais, aí tem todas as questões, né, sobre você se cuidar e tal, mas eu acho bonito o Naruto, ele, olha, Kyuubi, você, antes pra mim você era um problema, não queria mais ter você, mas agora, ó, tamo junto aqui, então ele faz meio que amizade com ela, né, eu acho bonito, tanto que ela até fala o nome dela, Kurama, né, tal, né. Mas umas coisas que me incomodam a gente descobre nesse momento que o Naruto era filho do quarto Hokage. A gente já comentou aqui, então tudo bem, ele era o predestinado realmente ser Hokage, né? Eu acho bonita a relação porque é a primeira vez que o Naruto fala com o pai dele.
Mesmo que seja na memória dele, mesmo que seja tipo só uma imaginação dele. Só que depois, eu não sei se... deu tanto sucesso, deu tanto certo Naruto encontrar o pai dele, que fez o Naruto encontrar a mãe dele. Não tô criticando, assim, eu só acho estranho, assim, sabe? Tive uma emoção aqui, agora quer fazer a mesma coisa, sabe? Mas eu não acho que foi forçado, né? Porque os dois morreram, né? Pra proteger e selar a Kyuubi no Naruto. Né? Então acabou mostrando no momento que deveria. Enfim, aí com ela conseguiu ter o controle total. Ou pelo menos entender o Kurama e conseguir ganhar o poder, a habilidade. Assim, obviamente quando ele teve essa fusão com a Kyuubi, nossa, aí o poder dele disparou. Por quê? Porque realmente, pra chegar nesse nível de vilões, ele precisa ficar muito poderoso. Novamente, mas em poucos arcos. Ele pulou de um cara muito fortão, com o modo Senin, e de repente muito mais poderoso ainda. E durante o arco da guerra ainda, muito mais poderoso, porque ele vai se transformar mais 2 vezes ainda. Ele adquire esse poder Senin junto com a Kurama, né? Depois ele ainda adquire nova habilidade, nova transformação, sabe? Então ele se transforma de novo ainda. Mas tudo bem, é protagonista, né? Ele tem que crescer. Essa guerra, parece que o Kishimoto ele queria colocar todo mundo, sabe? Vai todo mundo, mas todo mundo mesmo. Inclusive os que já morreram. Exato. Ele quer trazer pai do Naruto, ele traz Itachi, ele traz uma galera. Até, acho que os Zabuza revive, sabe? Se não revive, era filler. Talvez, Enfim, acho que era filler. Sei lá. Mas, cara, você entende? Ele quis colocar todo mundo e reviver sentimentos, assim, né? Então, tudo bem. É uma grande catarse. Alguns incômodos que eu tenho com a guerra, tá? Primeiro, Neji morrer eu acho completamente gratuito. O único que morreu, coitado dessa guerra. do galera boa ali, era isso mesmo, né? Segundo, eu acho gratuitaço também. O pai do Shikamaru e acho que o pai da Ino também ali morrem. Por quê? Precisamos, não sei por quê, precisamos ter uma cota de gente morrendo aqui. E aí, o meu ponto é que o Kishimoto quer reviver alguns sentimentos. A gente teve o sentimento do Asuma morrendo e o Shikamaru se desenvolvendo. E a gente tem esse sentimento de novo com o pai do Shikamaru morrendo. Só que a gente já teve esse sentimento com o Asuma, então eu não sinto muito, eu só sinto, que droga, sabe? Porque precisava morrer. Eu fiquei meio sentindo isso, sabe, na época. Pra só depois o Naruto chegar e falar: Neji morreu essa galera, foda, hein? Bora paz e amor aí, galera. Ele pega na mão da Hinata e parte pra luta, sabe? É que é uma guerra, né? Então, assim, guerra vai morrer gente, não tem jeito. E assim, tem que mostrar que é uma guerra, então vai ter que morrer gente aliada, né? Assim, tem que ter gente importante. Tem algumas coisas que eu gosto, por exemplo, o Naruto ele vai ter que entrar em ação, ainda mais no modo Kyuubi, porque ele é o único que consegue detectar os Zetsus que fazem uma cópia. Então ninguém sabe quem é o aliado ou o inimigo. E o Naruto ele detecta a maldade no modo Kyuubi. Então ele consegue detectar quem é o cara, quem é o Zetsu. É o cara lá da Katsuki que copia todo mundo. Então, assim, e por isso ele tá em ação. E ele acaba sendo importante em algumas batalhas. Por exemplo, eu gosto dele quando ele derrota o terceiro Raikage, né? Ele percebe que o cara usa ataque de eletricidade e é o vento que seria a capacidade de lutar. E o cara tinha o ataque mais forte e a defesa mais forte. Como é que você derrota isso? Fazendo o ataque mais forte chegar na defesa mais forte. Ou seja, ele se atacando. Então, Naruto, ele fez um ataque legal. Eu achei bonito. Achei curioso. Esse é um dos pontos que eu gosto dessa guerra, né? Agora, tem umas coisas também que eu acho estranho, né? No fim, a gente virou uma batalha boa. Mas eu acho que é só uma manobra que o Kishimoto fez pra fazer, por exemplo, o Sasuke entrar em ação do lado do Naruto. Fazer com que o Sasuke seja convencido ele precisa entrar em batalha. Como é que ele vai ser convencido a ele entrar em batalha? Convencendo o Orochimaru a ficar bonzinho. O Orochimaru virou bonzinho, então aí ele vai convencer o Sasuke e pra isso ele vai chamar os outros também Hokages, que já morreram, pra lutar junto. E é isso, tudo uma manobra que o Kishimoto fez pra que a gente chegue assim, ó. A gente vê o Sasuke com o Naruto e a Sakura em batalhas, né, os três juntos. Reviveu a antiga equipe 7. Então, eu gosto deles juntos. Eu acho que tinha que acabar desse jeito. Eu já comentei que eu acho que a ordem dos acontecimentos de Naruto teria que ser diferente. Eu acho que o Naruto precisava enfrentar o Sasuke antes da guerra, ou durante a guerra, né? Pra aí depois culminar em, olha, time 7 de novo, junto. E aí sim, o clímax serem eles derrotando a Kaguya juntos. Que eu acho bonito isso. Eu acho que a mensagem do Kakashi falando, olha, bonito ver vocês juntos de novo. E eles, sabe, fizeram ali um último movimento pra derrotar a Kaguya, maravilhoso. Só que eu acho que a forma como ficou é meio forçado o Sasuke voltar.
E, pô, todos os 11 de Konoha não, porque agora são 10 que o Neji morreu, né? Olhando ali, falando, olha o Sasuke, voltou. Pô, maneiro, hein? E ele fala, não, agora meu objetivo é ser Hokage. Cara, é meio esquisito. Eu não gostei dessa forçação de barra. Não sei, claro que a obra tá pronta, lançada, publicada há muito tempo, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, mas... eu não sei, ainda tem um sentimento um pouco amargo, sabe? Sobre como o desenvolvimento de Naruto no final, assim, o final da história foi, sabe? Eu acho muito emblemática a luta do Naruto com o Sasuke. Tipo, eu não mudaria nada, né? Eu acho muito maneiro. Inclusive o desfecho dela, né? Deles perderem o braço, eu acho muito impactante. Só que eu acho que ela aconteceu do jeito que aconteceu, tipo, parece meio forçado, Naruto. Derrotamos aqui, agora a gente precisa lutar, hein? Por quê? Porque o Sasuke ainda tem os ideais dele diferente do Naruto, então eles precisam lutar. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Kishimoto, ele constrói, pelo menos o Naruto, na cabeça dele, de forma... a ideologia do Naruto, ou a forma de pensamento bem consistente, exceto aquela questão de evolução de poder que eu critico. Mas a forma de pensamento na cabeça do Naruto, ok. O do Sasuke, ele se perde. Ele criou um cara tão legal no começo, assim, ó, que ele tem esse alinhamento de que ele é o Vingador. E aí, no meio do Shippuden, eu não sei como ele tenta forçar a barra, cara, pra o Sasuke ir um ponto, depois pra ir pra outro ponto. Não fica natural pra mim o movimento do Sasuke, de onde ele tá. Ora ele é aliado, ora ele não. Ora ele não, ele quer ligar com todo mundo. Ora depois ele vira aliado, ora não. Sei lá, ele se perde. E a Sakura a gente não liga tanto. Então... coitada. Eu queria muito que a Sakura fosse mais presente, assim, sabe? Tem até um arco que, ela tem que falar pro Naruto que ela ama ele pra ele parar de buscar o Sasuke, sabe? Cara, o Kishimoto transforma a Sakura em um personagem que ela vive pra amar o Sasuke. Tudo bem, eu acho triste isso. Um personagem que podia ser muito, muito, muito melhor que isso. Então tem toda essa catarse, assim, eu acho bonito depois do fim. Eu acho que Naruto perder o braço, com o Sasuke perdendo o braço, é impactante, é chocante. Visualmente você fica aflito pelos dois, né? Os personagens que você conhece estão desmembrados agora, né? Só que essas consequências, depois elas não são definitivas, né? A gente vai pegar aqui, a Tsunade vai dar um jeito aqui de pegar a célula tronco e refazer os braços de vocês dois. Meio que desse jeito. Pelo menos no Naruto, né? Eu acho que poderia ser uma marca da briga dos dois, da consequência dos dois, sabe? E, de novo, eu acho que poderia ter acontecido antes. Mas, de resto, assim, eu acho bem emocionante o final de Naruto. Tem muita gente que critica, então realmente Naruto virou Hokage, sabe? É claro, isso é o que eu esperava, era o sonho dele. Eu acho bem bonito o final, né? Ele conseguiu conquistar os sonhos dele. Ele era a pessoa odiada, mas ele virou uma grande referência, sabe? Depois de tanto esforço e tudo mais. E ser predestinado, e ser filho do quarto Hokage, mas a gente esquece disso, né? Então, eu acho que assim, eu gosto muito de Naruto como uma obra geral. Eu gosto muito mais do Naruto normal, do Naruto clássico, do que o Naruto Shippuden. Mas eu acho que o Naruto Shippuden eu trato como animes diferentes, né? Eu acho que tem altos e baixos, tem coisas que eu fico incomodado. Principalmente, eu acho que o Sasuke, no geral, é um personagem que me incomoda muito em Naruto Shippuden. Mas eu gosto muito da evolução do Naruto. Eu acho que ele, como protagonista, ele cresce, ele evolui, ele pensa diferente, age de forma diferente. É clara a evolução dele do começo do anime pro final do anime, sabe? Acho que o que o Kishimoto fez como obra shonen de luta, etc., isso eu bato palma. Porque as lutas, sabe? Os movimentos, as brigas, eu acho maravilhoso. Apesar de alguns personagens ficar de escanteio, né? Mas, apesar disso, eu acho muito bonito, sabe? O anime, a trajetória e a mensagem que fica de Naruto, sabe? Sobre ciclos de ódio se encerrando, Naruto perdoando, podendo perdoar, né? As pessoas, né? Conseguindo alcançar os sonhos dele, né? E ter todo esse laço que ele formou com todo mundo e todos os personagens formando um grande laço, sabe? De fraternidade, né? Aí chega o Boruto e fala, não, o ciclo de ódio ainda existe, vamos continuar esse negócio aí. Boruto é muito ruim, gente. Eu acho que é um problema, sabe? Que Boruto exista. Paciência, a gente só ignora. Boruto é o Dragon Ball GT do Naruto, cara, essa é real. Você sabe que, na verdade, Boruto, ele não existe, né? O pessoal ainda tá preso naquele Geijutsu do infinito ali. É isso mesmo. Não conseguiram sair de lá, tá todo mundo preso ali. Aí o Naruto virou Hokage, nasceu o Boruto e surgiu essa maluquice aí. Eu acho que assim, ouvintes, de novo, esse aqui foi um bate-papo completamente informal sobre as coisas que a gente lembra de Naruto da nossa cabeça. A gente não parou pra estudar, sentar e relembrar. Naruto Shippuden realmente faz tempo que eu assisti. Eu, às vezes, pego episódios parados na TV enquanto tá passando. E às vezes eu vou ver lutas e coisas no YouTube porque me dá um saudosismo. Às vezes eu vejo lances assim, né, na internet, né?
Mas é um bate-papo que nem a gente queria fazer mesmo, que é como você conversaria com outro amigo, assim, sabe? Acho que essa é a ideia, né? Pelo menos o sentimento é esse, né? Eu acho que é o que a gente mais queria transmitir o sentimento. Mas a gente quer ouvir de você. O que você mais lembra de Naruto Shippuden, sabe? Quais são as coisas marcantes de Naruto Shippuden pra você, né? O que você gostou, o que você não gostou, o que você mudaria. Então, conte pra gente, comente no Spotify, comente no YouTube, comente no Discord, converse conosco, porque a gente tá pra te ouvir. Certo, Seiji? Isso aí, gente. Tô certo. Tá certo. E se você gostou, né? Então escute os nossos outros Relembrando Naruto Clássico, né? A gente gravou já faz tempo, tá? Tem 2 partes, então tem bastante episódio pra você ouvir. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, pessoal.